Olá, turma! Como estão todos vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos começar mais uma aula de português. Hoje, iremos dar início ao nosso primeiro conteúdo para a nossa quarta avaliação. E vamos começar falando sobre verbos. Durante o ensino fundamental, nós já estudamos a classe gramatical verbo e já aprendemos muito sobre ela. Para relembrar, quem é que sabe aí me dizer o que é um verbo? Recordaram? O verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação, exemplo, eu caminhei até a escola. O verbo caminhar, então, é um verbo que indica ação. Estado ou modo, eu ando meio triste. Eu ando triste. E fenômeno da natureza, choveu durante a noite. Relembraram aí a classe gramatical dos verbos? Os verbos também são uma classe de palavras variáveis. O que quer dizer que eles se flexionam. Se flexionam em número e em pessoa, em tempo, o modo, a voz, como nós já estudamos. E os verbos também apresentam conjugações diferentes. A primeira conjugação, os verbos terminados em A, a segunda conjugação, os verbos terminados em E, e a terceira conjugação, os verbos terminados em I. Lembrando que os verbos terminados em O são da segunda conjugação. Os verbos também possuem as suas formas nominais, o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Hoje nós vamos aprender a classificação dos verbos. Ou seja, nós vamos entender quais são os tipos de verbos que existem. Anote aí, são 5 tipos de verbos. Os verbos regulares, os irregulares, os abundantes, os defectivos e os anômalos. Você já conhece alguma dessas classificações? Vamos compreender primeiro os verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles que não apresentam alteração em seu radical quando são flexionados. Ao serem flexionados em tempo e até pessoas diferentes, os verbos que se classificam como regulares mantêm o seu radical intacto, ou seja, o radical se repetirá em todas as conjugações e flexões feitas com este verbo. Vamos observar aqui o exemplo do verbo falar. No presente e no pretérito perfeito. Relembrando que o presente é quando a ação está acontecendo no momento da fala e o pretérito perfeito é o passado que foi concluído. Lembraram disso? Então vamos lá. O radical do verbo falar é fal. Como é que eu sei que o radical do verbo falar é fal? É só eliminar aqui a conjugação dele, ó, o ar de primeira conjugação. O que restar é o radical do verbo. Se ele é o verbo regular, significa então que em tempos diferentes, ao ser conjugado, o radical dele permanecerá igual. Então vamos ver no presente. Primeira pessoa, eu falo. Segunda, tu falas. Terceira do singular, ele ou ela fala. Nós falamos, vós falais e eles falam. Todas as flexões aqui usaram o fal. No pretérito perfeito, ação concluída, eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes e eles falaram. Todas também mantiveram o radical fal. Isso quer dizer, então, que o verbo falar é um verbo regular, pois, ao ser flexionado em tempos diferentes, ele consegue manter o mesmo radical.
Outros exemplos aí de verbos que são regulares. O verbo estudar. Vamos conjugar aqui só nas primeiras pessoas para ver se o radical dele se mantém. Lembrando, elimina aqui primeira pessoa para eu saber que o radical é estude, até o D, né? Então, eu estudo. Tu estudas. Eu estudei. Tu estudaste. Mantém o radical até o D, não é isso? Então, também é um verbo regular. Vamos ao verbo de segunda conjugação. O verbo beber. Tira aqui o er, que indica a segunda conjugação. E o radical dele, então, é bebe. Até o segundo B. Eu bebo, tu bebes. Eu bebi, tu bebeste. Também não mudou o radical. Vamos ao verbo de terceira conjugação. O verbo partir. Tiramos o ir, que indica que ele é da terceira conjugação, e ficamos com parte. Até o ter é o radical. Eu parto, tu partes, ele parte. Eu parti, tu partiste. Mudou o radical? Não. Então, todos esses aqui são verbos que nós classificamos como verbos regulares. Certo? Vamos observar agora os irregulares. Já deu para perceber aí que eles são o oposto dos regulares, não é? Então, qual era o conceito de verbo regular? É aquele que, ao ser flexionado, ele não sofre alteração no seu radical. Os irregulares, ao contrário, então, eles vão sofrem alteração em seu radical. Vamos observar aqui o verbo medir, ok? É o verbo da terceira conjugação, não é isso? Terminado em ir. Eu elimino aqui o que indica a terceira conjugação e fico com o radical dele aqui, mede. Observem aqui o verbo medir. Olha no presente. Eu meço. Olha o radical aqui, ó, dele. Já está diferente do radical aqui dele no infinitivo, né? Ó, aqui o radical se mantém, ó. Tu medes, ele mede, nós medimos, vós medis e eles medem. Pretérito perfeito, ação concluída. Medi, mediste, mediu, medimos, medistes e mediram. Mas vocês perceberam como aqui na primeira pessoa do presente, do indicativo, o radical dele sofreu alteração em relação às outras flexões, às outras pessoas e do outro tempo? Se ele sofreu algum tipo de alteração no seu radical, significa então que ele é um verbo irregular. Vamos observar aqui o que acontece com o verbo fazer, por exemplo, também. Fazer. Elimino a desinência da conjugação, faz. Como é que no presente é eu? Faço. Mudou o radical? Mudou, né? Se fosse aqui no pretérito, seria fiz. Olha a diferença do radical. Aqui tem um A, ó, no infinitivo. Aqui tem um I e aqui tem A, mas tem cedilha, não é? Mudou também o radical dele. Se mudou o radical, aí a gente classifica como um verbo irregular. O mesmo vai acontecer com o verbo dizer. Vamos observar aqui as diferenças entre os verbos regulares e os verbos irregulares. Vamos lá.
são aqueles que não apresentam alteração no radical e as terminações seguem o modelo da sua conjugação. O que significa isso aqui? As terminações seguem o modelo da sua conjugação. Vocês perceberam como o radical muda quando o verbo é regular, mas as terminações, ou seja, aquela parte que complementa os radicais dos verbos, elas permanecem exatamente iguais. Não importa que verbo que eu esteja flexionando. Eu vou voltar aqui para vocês perceberem isso. Existe uma tabela de flexão dos verbos. Não é necessário que a gente decore essa tabela de flexão de verbos, de terminações, mas é necessário que você entenda que há uma espécie de uma regra que mantém os verbos regulares todos flexionados exatamente iguais, com a terminação, com a mesma terminação. Estudo, brinco, estudas, brincas. Observem aqui que as terminações, elas são exatamente iguais. Falar é um verbo de primeira conjugação. Então, se eu conjugar um outro verbo de primeira conjugação regular aqui, essas terminações vão servir exatamente iguais, como estudar, por exemplo. Estudo, estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais e eles estudam. Estudei, estudarte, estudou, estudamos. Isso aqui não muda, porque essas terminações aqui, elas seguem uma regra, elas seguem um paradigma, elas se repetem, visto que esses verbos são regulares. De primeira conjugação. Se eu mudar a conjugação para a segunda, isso aqui vai ficar igual para todos da segunda. Se eu mudar para a terceira, as terminações vão ficar iguais para todos os verbos de terceira conjugação. Então, o verbo regular, vou passar aqui novamente, é aquele que mantém o radical inalterado e também as terminações dele seguem o modelo da sua conjugação. Já os irregulares são aqueles que se afastam do modelo de conjugação dos verbos regulares, ou seja, eles mudam e apresentam alterações no radical e nas desinências. Entenderam? Os regulares e os irregulares. Turma, em nossa próxima aula, nós faremos um exercício sobre os verbos regulares e irregulares, que foram os que nós estudamos hoje. Mas em nossas aulas seguintes, nós ainda continuaremos vendo a classificação dos verbos. Vamos estudar os verbos anômalos e os defectivos. Faça todas as anotações sobre o que estudamos hoje em seu caderno. E se você tiver alguma dúvida, me mande uma mensagem. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, queridos!